Sejam bem-vindos ao canal. A lenda da cidade perdida de Atlântida é uma das mais fascinantes e enigmáticas histórias da antiguidade. Será que a história de Atlântida é baseada em eventos reais, que foram distorcidos e exagerados com o tempo? Ou é apenas uma história fictícia criada para transmitir uma mensagem? Se Atlântida realmente existiu como uma civilização tão avançada e poderosa, pode ter sido completamente destruída sem deixar vestígios visíveis. Segundo a lenda, Atlântida era uma cidade avançada, com tecnologia e conhecimento muito além do seu tempo. A cidade era governada por um rei sábio e justo, que mantinha a harmonia entre os seus habitantes e com a natureza ao seu redor. No entanto, a riqueza e a sabedoria de Atlântida despertaram a inveja dos deuses, que decidiram punir a cidade em um ataque de fúria. Zeus enviou uma grande enchente que engoliu a cidade, fazendo-a desaparecer sobre as ondas do mar. Desde então, muitos pesquisadores e aventureiros têm procurado a lendária cidade perdida, mas até hoje não há provas concretas de sua existência. No entanto, algumas teorias sugerem que Atlântida poderia ter sido uma civilização avançada, possivelmente situada em algum lugar do Mediterrâneo ou do Oceano Atlântico. A primeira menção registrada da cidade perdida de Atlântida é encontrada nos escritos do filósofo grego Platão, que a descreveu como uma ilha localizada além das colunas de Hércules, que seriam o Estreito de Gibraltar. Segundo Platão, a cidade era governada por 10 reis e possuía grandes construções de mármores e ouro, além de uma poderosa marinha. Muitos estudiosos tentaram localizar a cidade perdida, mas as teorias sobre a sua localização variam amplamente. Alguns acreditam que Atlântida poderia ter sido uma cidade real, como uma antiga cidade de Tártessos. Outros afirmam que a cidade perdida é uma metáfora para uma civilização antiga que desapareceu em algum momento na história. Embora não haja evidências concretas sobre a existência de Atlântida, a lenda continua a intrigar e fascinar pessoas em todo o mundo. Muitos escritores, cineastas e artistas foram inspirados pela história da cidade perdida, criando obras de ficção e arte que exploram a ideia de uma civilização avançada e perdida. A lenda de Atlântida também tem sido associada a várias teorias sobre a origem da humanidade e a existência de civilizações avançadas que desaparecem sem deixar rastros. Pessoal, vocês acreditam que Atlântida realmente existiu? E será que realmente eles seriam uma civilização tão avançada assim? Alguns teóricos da conspiração sugerem que a cidade perdida poderia ter sido uma sociedade avançada que possuía tecnologias como energia livre e antigravidade e até mesmo a capacidade de viajar no tempo. Embora a história da cidade perdida de Atlântida continue a ser um mistério, ela permanece como um lembrete da possibilidade de que a história da humanidade seja muito mais complexa e misteriosa do que imaginamos. Talvez um dia a verdade sobre Atlântida venha à tona, ou talvez ela permaneça um mistério para sempre. Se realmente ela existiu, pode ter sido destruída pelo dilúvio. O fato é que a lenda da Atlântida é tão intrigante e fascinante que muitos ainda buscam respostas para os seus mistérios. Alguns exploradores já tentaram de várias maneiras encontrar vestígios da cidade perdida no fundo do mar e continuam sua busca. A história é tão poderosa que influenciou filmes, programas de televisão, livros e videogames, inclusive sobre a mitologia da cidade perdida, que inspirou franquias de jogos eletrônicos. Além disso, a lenda de Atlântida é frequentemente citada em debates científicos e filosóficos, principalmente quando se discute a possibilidade da existência da civilização avançada.
Quem sabe um dia a lenda da cidade de Atlântida possa ser desvendada. Muitos pesquisadores continuam a investigar a possibilidade da sua existência, mas alguns sugerem que pode ter sido destruída por eventos naturais, como terremoto ou uma erupção vulcânica, em vez de uma enchente causada pelos deuses. Há também pesquisadores que acreditam que a história de Atlântida pode ter sido inspirada em uma civilização real que existiu há milhares de anos, a antiga civilização monoica, que floresceu na ilha de Creta, na Grécia. É frequentemente apontada como uma possível fonte de inspiração para a lenda de Atlântida. Os minoicos eram conhecidos por suas habilidades avançadas em navegação, arquitetura e arte, o que os torna uma escolha natural para uma possível inspiração para a lenda de Atlântida. Alguns pesquisadores sugerem que a destruição da cidade monoica foi por um tsunami em torno de 1500 a.C. Pode ter inspirado a história da destruição de Atlântida. Independentemente da sua verdade e origem, a lenda de Atlântida continua a intrigar e fascinar várias pessoas até os dias de hoje. Isso não impede que as pessoas sonhem com a possibilidade de descobrir suas histórias e mistérios. E é um lembrete de que o mundo ainda guarda muitos segredos e mistérios a serem explorados. Talvez um dia descobriremos a verdade sobre a cidade perdida de Atlântida. Ou talvez nunca saibamos ao certo o que aconteceu. Uma das teorias mais populares sobre a civilização de Atlântida é que a cidade perdida estaria localizada no meio do Oceano Atlântico, o que explicaria o nome da cidade. Segundo a lenda, Atlântida era uma cidade extremamente rica, governada por uma elite sábia e justa. No entanto, a cidade caiu em desgraça quando seus habitantes se tornaram arrogantes e ambiciosos, despertando a fúria dos deuses. Embora muitos pesquisadores continuam procurando vestígios da cidade no fundo do oceano, até agora nada foi encontrado que possa ser conclusivamente identificado como Atlântida. No entanto, alguns pesquisadores sugerem que Atlântida poderia estar localizada em algum lugar do Mediterrâneo, perto das ilhas da Grécia ou da Itália. Outros já acreditam que ela pode estar localizada no continente africano. E alguns sugerem que a cidade perdida de Atlântida pode ter sido uma ilha no Oceano Índico. São muitos os mistérios que envolvem essa cidade perdida de Atlântida. Embora a localização exata de Atlântida possa permanecer um mistério para sempre, a lenda da cidade perdida continua a inspirar muitos a explorar o desconhecido e sonhar com o impossível. É uma história que nos lembra que mesmo as maiores civilizações podem ser perdidas no tempo e que ainda há muito que não sabemos sobre o mundo em que vivemos. A história de Atlântida não é apenas uma história sobre uma cidade perdida, mas também é uma história sobre o poder e as consequências do excesso de ambição e de orgulho. A história é frequentemente citada como um exemplo de como a arrogância e a desobediência podem levar à queda de uma civilização. Alguns teóricos da conspiração acreditam que a lenda da cidade perdida pode ter sido inspirada em eventos reais, como o colapso da civilização monoica na ilha Creta, que ocorreu em 1500 a.C. A civilização monoica era considerada uma das mais avançadas e sofisticadas do seu tempo, e foi destruída por uma série de terremotos e erupções vulcânicas que resultaram em um tsunami devastador. Então, quem sabe, a cidade perdida de Atlântida foi coberta pelas águas. A lenda também tem sido associada a outros eventos históricos, como a queda do Império Romano e a destruição de Pompeia. Esses eventos são frequentemente citados como exemplos de como a civilização pode ser destruída em um instante, muitas vezes devido a fatores além do controle humano.
Independentemente de sua origem ou da veracidade dos eventos descritos na lenda, a história de Atlântida continua a ser uma das mais intrigantes e misteriosas lendas do mundo. É uma história que continua a inspirar a imaginação humana. A lenda de Atlântida ainda é um dos mistérios mais intrigantes da história da humanidade. Será que um dia descobriremos a verdade sobre a cidade perdida e sua civilização avançada? Ou será que a história de Atlântida continuará a ser um mistério envolto em lendas e mitos? Até lá, continuaremos a nos fascinar com a história e a imaginação. O que realmente aconteceu com essa cidade lendária e seus habitantes? E você, acredita que a cidade de Atlântida realmente existiu e que a civilização era realmente tão avançada como dizem? Deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal.